E aí galera, vamos começar a nossa videoaula, né? Como prometido a vocês, a nossa videoaula, continuação do século XX, a era da guerra total, que a gente já tratou da Primeira Guerra Mundial em sala de aula, e eu prometi a vocês uma videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial. Para dar uma dinamizada na nossa videoaula, durante alguns recortes, eu botei cenas de alguns documentários que eu achei interessante. Um deles, né, eu vou botar também um link para você assistir inteiro, que é a Segunda Guerra Mundial vista do espaço. O outro é sobre os holocaustos, né, o Holocausto, os prisioneiros de guerra, e aí é um documentário norte-americano sobre o Holocausto. E um terceiro que são um trecho do julgamento de Nuremberg, bem interessante. Basicamente, os documentários que eu trouxe para vocês, eles têm a perspectiva dos Estados Unidos, mas vão ser legais para dar uma dinamizada. Então, vamos seguir nossa aula, vamos ver o que é que dá isso aí. E para iniciarmos a Segunda Guerra Mundial, eu preparei uma espécie de mapa mental do início da guerra. Assim vai facilitar, eu imagino, a compreensão de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode observar do início da guerra, ou melhor, do cenário mundial político, econômico e social, é o Tratado de Versalhes como uma punição à Alemanha numa Europa falida. Então, pós Primeira Guerra Mundial, toda a Europa está falida. A Alemanha, obviamente, mais falida do que as demais, já que perdeu a guerra e foi punida através do Tratado de Versalhes. Isso é somado para a questão do nosso contexto, do nosso cenário, é somado a uma crise econômica mundial que vem em 1929, a famosa crise a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Quando a Bolsa de Valores de Nova York quebra no mundo globalizado, cuja economia global agora está totalmente interligada, essa crise traz um impacto significativo para a Europa que tentava se reerguer na década de 20. E aí, nós temos, junto com a crise econômica mundial, nós teremos uma crise do liberalismo econômico, ou seja, uma descrença de que o liberalismo econômico seria uma solução para as economias, ou seja, um mercado que um mercado que se autorregula, não tem estados, governos para regular esses mercados, mas também acompanha uma crise política da democracia, acreditando-se que a democracia talvez não desse a resposta correta para uma crise econômica. A classe média, a classe operária começa a apoiar o crescimento de um Estado forte e intervencionista, também na área da economia, mas o Estado forte e intervencionista em todas as áreas, como uma espécie de solução. O Estado agora tem que ser extremamente forte. É justamente nesse contexto que nós temos a ascensão dos regimes totalitários, que no caso é o nazismo e o fascismo, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, né? E os regimes autoritários, ou seja, as ditaduras na Europa. Aí a gente tem Portugal, Espanha, boa parte dos países europeus vivendo ditaduras e também regimes totalitários de cunho comunista, como a União Soviética. Então, como resposta a essa crise econômica, nós temos a ascensão justamente desse tipo de poder. E aí, especificamente, se a gente for falar do nazismo e do fascismo, é importante salientar que o nazismo e o fascismo ele tem algumas características. E aí características que influenciam especificamente para a Segunda Guerra Mundial. Não vamos falar das características gerais. A ascensão do nazismo e fascismo, obviamente, Hitler na Alemanha como líder e Mussolini na Itália como líder, são regimes expansionistas, ou seja, eles buscam novos territórios para dominar, mas também buscam novas economias, novos mercados para dominar economicamente. Então, esses dois regimes, eles não se contentam com os territórios que já possuem, que não são muitos, levando em consideração que eles foram, no caso da Alemanha, perdeu suas colônias, mas o principal, eles querem ir além de seus territórios na própria Europa, por exemplo, e também estão buscando novos mercados. São militaristas. No caso
temos dois países que buscam fortalecer suas forças armadas o máximo possível. A Alemanha, lembrando que está proibida de fazer isso, né, devido ao Tratado de Versalhes. Mas um dos pontos também interessantes, não se trata só de fazer um exército, um aeronáutico, uma marinha. São militaristas até na sua forma de organização social. A sociedade responde como se fosse um corpo militar também. Isso também gera toda uma tensão. E junto com a ascensão do nazifascismo, nós temos um fortalecimento do nacionalismo, um ultranacionalismo ou um nacionalismo extremado, né? E aqui nesse caso específico, um nacionalismo de extrema direita, de cunho conservador. E esse nacionalismo ele traz dois sentimentos que são gerados justamente pelo Tratado de Versalhes, no caso da Alemanha, que é o revanchismo alemão pelo Tratado de Versalhes, ou seja, a vingança alemã pelo Tratado de Versalhes, que retalhou a economia, a sociedade e as forças do país da Alemanha. Mas também temos na Itália um revanchismo, não necessariamente pelo Tratado de Versalhes, mas pelo que não foi dado à Itália após a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Itália, no início da Primeira Guerra Mundial, estava do lado da Alemanha e da Áustria, mas ela se vira de lado, né? Ela vira casaca, vai para o lado da Inglaterra e da França, luta do lado da Inglaterra e da França, mas não tem nada do que foi prometido a ela durante, no momento que ela vai virar casaca, nada do que foi prometido a ela foi cumprido. Ela não teve novos territórios, ela não foi contemplada nos tratados. Então ela tem um revanchismo por não ser recompensada pela sua participação na Primeira Guerra Mundial. Então, como eu tinha apontado, nós temos aí uma Europa que está agora sob tensão, porque você tem alguns regimes democráticos que resistem, democracias liberais, como a França, Reino Unido, Noruega, Suécia, mas aqui importante para a gente seria a França e Reino Unido. Porém, a gente tem uma Europa agora marcada por regimes cada vez mais autoritários. Os regimes fascistas ou nazifascistas, totalitários, que é a Alemanha, né? A Alemanha, a Áustria, que vai fazer parte da Alemanha, né? Pelo menos vai ser anexada à Alemanha, e a Itália. Nós temos regimes autoritários, ditatoriais, como vocês podem ver na Europa central e do leste, e Espanha e Portugal. E temos o regime comunista, que também é um regime totalitário no leste da Europa. Então nós temos uma Europa que fortalece essa visão cada vez mais autoritária, consequentemente também militarista, também expansionista. E aí nós temos como arranjo dessas tensões novamente o surgimento de uma política de alianças. Essa política de alianças ela vai ser iniciada pelo eixo, o eixo formado pela Alemanha e Itália em 1936 e que vai ser aumentado pelo Japão em 1940, só depois do início da guerra. E como resposta ao eixo, nós temos a junção, né, daqueles que já haviam se juntado na Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França, que depois vai ser somado Estados Unidos e União Soviética, mas somente em 1941, ou seja, só depois de 2 anos de guerra. Então, nós temos os aliados com Inglaterra e França, e o eixo com Itália e a Alemanha se formando. Então, essa política de alianças, ela já demonstra como essa Europa ela vive sob tensão. Essa Europa ela está agora numa tensão cada vez maior, a ponto de precisar de formar alianças para garantir um devido equilíbrio de poder. Mas, na verdade, isso só garante a disputa de poder, as tensões de poder. E aí a gente entra em pontos que nos parecem ser mais uma continuidade de problemas que já geraram a Primeira Guerra Mundial. Enquanto aqui eu mostrei para vocês problemas gerados pela Primeira Guerra Mundial, ou seja, o problema gerado pelo Tratado de Versalhes, o problema gerado por uma crise econômica que já vinha desde a Primeira Guerra Mundial, mas é agravado com o capitalismo na crise de 29, o problema gerado da reação da formação de uma ideologia dentro da classe operária
que é o nazifascismo, que também é consequência de uma Primeira Guerra Mundial. Nós temos o nacionalismo que já vem antes da Primeira Guerra Mundial, a gente já discutiu isso, mas junto com o nacionalismo que vem antes da Primeira Guerra Mundial, nós temos a influência da Revolução Industrial e do imperialismo. Então vamos começar aqui a falar sobre a Revolução Industrial. O que é que essa Revolução Industrial continua a contribuir dentro de uma Segunda Guerra Mundial? Dentro de uma Segunda Guerra Mundial, parecido muito com a primeira. Indústria bélica. A indústria bélica continua crescendo, portanto, nós ainda temos uma corrida armamentista ocorrendo, principalmente na segunda metade da década de 30, ou seja, a partir de 1930 e 1935, 1936, a Alemanha ela passa a se remilitarizar e, juntamente com a Alemanha se remilitarizando, os países continuam a correr atrás já de construir armas cada vez mais poderosas, né? Então isso é uma marca dessa Revolução Industrial, continuará mesmo depois da Primeira Guerra Mundial. Outra coisa, busca ainda novos mercados, fornecedores de matérias-primas. Só que aqui a gente está vendo muito menos, talvez, a Inglaterra, a França e ainda mais os Estados Unidos fazerem isso. Por quê? Porque esses países, devido à crise, eles vão buscar um certo isolacionismo, principalmente Estados Unidos. Os Estados Unidos, após a crise 29, ele vai buscar se isolar, investir no mercado interno, tá? Mas quem é que vai tanto buscar por novos mercados, fornecedores de matérias-primas e vai acabar disputando por mercados? A Alemanha. A Alemanha tem um crescimento significativo a partir de 1935, 1936 e vai gerar disputa por mercados. Essa disputa será uma disputa europeia contra a Inglaterra, enquanto os Estados Unidos estará numa outra disputa, também consequência dessa Revolução Industrial, mas também consequência do imperialismo, que continua vigente até a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos estará disputando com o Japão o poder na Ásia, ou seja, o poder sobre o Pacífico, tá? Então a gente tem aí consequências dessa Revolução Industrial que possibilitam ou engrossam a bomba, né, da Segunda Guerra Mundial. Para vocês entenderem essa bomba aí eu fiz o desenhozinho da Little Boy, né, que é a bomba usada para destruir Hiroshima. Então, essa busca por mercado gera novas disputas. Essas disputas viram disputa por colônias. Então, por exemplo, a Alemanha vai buscar conquistar territórios novamente. É verdade, muito dentro da Europa, mas fora dela. A Itália vai buscar conquistar a Etiópia, a Albânia. O Japão vai buscar conquistar boa parte da Ásia, mas um dos objetivos maiores é a Manchúria, uma região mineradora. Então, há aí uma influência, junto com a Revolução Industrial, do imperialismo, que é marcado por esse expansionismo do eixo, né? Então, como eu estou falando aqui, como eu já venho falando, eu já dei o exemplo da Itália, do Japão, falando agora especificamente a Alemanha. A Alemanha, no seu expansionismo, acaba invadindo a Áustria e a Tchecoslováquia, né? A Áustria, ela anexa a Áustria, ela invade a Áustria, boa parte da sociedade política austríaca aceita essa invasão e acaba se rendendo e passa a ser parte da Alemanha. A Tchecoslováquia vem de acordo com algumas tentativas, pelo menos inicialmente, dos países da França e da Inglaterra evitarem a guerra. Esse momento nós temos justamente uma política de apaziguamento da França e da Inglaterra, e é aí que a Tchecoslováquia entra. Então, devido a uma política de apaziguamento da França e da Inglaterra, ou seja, tentando acalmar Hitler e Mussolini, oferecem a Hitler uma parte da Tchecoslováquia. Então eles concordam por uma parte da Tchecoslováquia. Essa parte depois Hitler vai expandir esse poder para tentar tomar toda a Tchecoslováquia. Não vai se contentar apenas com uma parte, ele vai querer toda a Tchecoslováquia. Ainda assim, isso não gera guerra. Possivelmente o estopim dessa guerra, o estopim dessa guerra, diferente do da Primeira Guerra Mundial, tem a ver com a anexação de um território. Hitler tinha como objetivo anexar a Polônia. E para anexar a Polônia, ele vai fazer um pacto de não agressão com
a União Soviética, certo? Então, para anexar a Polônia, ele vai fazer um pacto de não agressão com a União Soviética. Aí a gente vê um pacto dos improváveis, que eu já falei para vocês. Uma das coisas que a gente pode apontar, esse pacto tanto serve para ele poder anexar a Polônia, sem precisar entrar em conflito com a União Soviética, que faz fronteira com a Polônia, como serve para ele evitar que, caso estourasse uma guerra, ele tivesse que lutar inicialmente em duas frentes: a frente ocidental contra a França e Inglaterra e a frente oriental contra a União Soviética, que nesse caso era já uma potência industrializada. Então, por que eu estou chamando Pacto dos Improváveis? Porque, como todos sabem, ou pelo menos como as pessoas inteligentes sabem, e não, né, não aquelas que vivenciam da ignorância, o nazismo ele é anticomunista. O nazismo, para vocês terem ideia, ele odeia tanto o comunismo quanto odeia os judeus. Tanto que no livro Mein Kampf, Minha Luta, Hitler muitas vezes fala que existe uma conspiração ou uma revolução a ser feita que é judaico-marxista, né? Ou seja, que era judaico-comunista. Então ele apontava que a própria União Soviética era judia. Então havia toda uma raiva, um ódio inserido nesses dois grupos, um judeu, o outro comunista, tanto que se somava. Então, da mesma forma, a União Soviética era extremamente antinazista. Então, por que um pacto dos improváveis? Justamente por isso, porque esses dois que se odeiam tanto vão se juntar para não ter problemas, porque acreditavam que não precisavam se enfrentar, que seria prejudicial. Tanto que essa charge aqui, que vocês estão observando, uma charge bem interessante, que ela vem com uma pergunta embaixo: até quando as núpcias irão durar? Ela foi da época do pacto e ela vinha com essa frase, ou seja, já sabia que uma hora isso ia dar em confusão, né? Que isso ia gerar um conflito. Então, qual era o acordo em torno desse pacto? Esse pacto era feito da seguinte modo: a Alemanha invadiria a Polônia, tomando a parte da Polônia mais próxima do seu território, e a União Soviética também invadiria a Polônia, pegando a parte mais próxima do seu território e podendo conquistar os territórios do Mar Báltico de forma mais tranquila. Então houve uma invasão dupla, digamos assim, da Polônia, onde boa parte dela vai para a Alemanha. E aí a Polônia vira um dos grandes problemas. Por quê? Porque a mesma Polônia, não só havia uma ordem da França e da Inglaterra que ele não invadisse a Polônia, como boa parte da Polônia foi formada justamente devido à Primeira Guerra Mundial, tomando territórios desses dois países, de certo modo, né? Porque foi boa parte do território alemão, quando desistiu, né, da Primeira Guerra Mundial, e uma parte do território soviético também da sua desistência, da sua saída da Primeira Guerra Mundial. Mas aí a questão era toda a Alemanha, seu expansionismo, né? Então isso incomodou bastante os aliados e iniciou-se, portanto, a guerra. Então, para a gente encerrar esse tópico, né, então colocamos aí a invasão da Alemanha na Polônia como um grande efeito, talvez, né, o último ponto, última coisa que precisava para montar essa bomba que é a Segunda Guerra Mundial. Então, aí sim podemos seguir em torno das fases da guerra. Então, dividimos aqui a Segunda Guerra Mundial em 3 fases. Primeira fase, expansão do eixo, 1939 e 1942. Segunda fase, contenção do eixo, ou seja, quando os aliados conseguiram conter o eixo de 1942 a 1943. E a terceira fase, vitória dos aliados, que é nos anos finais da guerra, quando os aliados definitivamente conseguem derrubar o eixo. Então, começando pela primeira fase, expansão do eixo, marcada pela Blitzkrieg, guerra relâmpago, que utilizava ataques aéreos, artilharia e blindados e ocupação rápida do território inimigo, muitas vezes usando recurso do próprio território inimigo. Aí o uso da tecnologia da Revolução Industrial é claramente
atribuída a vantagem da Blitzkrieg. Mobilização de grandes tropas com grande velocidade, em ataque coordenado por vários tipos de armas diferentes, mecanismos diferentes, veículos diferentes e utilizando o recurso territorial do próprio inimigo. A Blitzkrieg ela foi tão eficiente e a Alemanha conseguiu avançar tanto nos territórios inimigos que no ano de 1940 a França ela foi invadida pela Alemanha e tomada pela Alemanha, sendo que ela foi dividida em 2 territórios. Então veja, a França passa a ser de domínio alemão. A zona vermelha, a zona ocupada que aparece no mapa, é a zona onde a Alemanha invade o território, porém, nessa zona vermelha houve resistência francesa à invasão alemã. Então, enquanto a Alemanha esteve aí, houve resistência francesa, mas a Alemanha tomou este território vermelho. Território azul, a Alemanha ela não precisou tomar o território, já que a parte azul se rendeu à Alemanha, chamada República de Vichy, ou seja, foi quando o povo francês dessa parte azul se rende à Alemanha, né, colaborando com os alemães e com os italianos. Então, a gente tem ideia desse avanço quando a gente percebe que a Alemanha, em menos de um ano, já tomou a França. Lembrando, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha nunca conseguiu tomar a França, chegou só até próximo a Paris. Aí, a Alemanha, diante dessa situação, achou que tinha condições de manter a luta em 2 frentes. E, finalmente, ela vai atacar a União Soviética. Ou seja, em junho de 1941, ela quebra o pacto de não agressão com a Operação Barbarossa. Essa operação invadia a União Soviética, fazendo agora a União Soviética entrar no conflito. Então, a partir de agora, ela teria que lutar em 2 frentes, a Alemanha, frente ocidental e frente oriental. A Operação Barbarossa, ela, invade a União Soviética, chegando bem próximo de Moscou, chegando bem próximo, ou na verdade cercando a cidade de Leningrado e tomando territórios ucranianos. Então veja bem, quando você repara aqui no mapa, você vê que são as listrazinhas, o que está listrado. Então a invasão foi significativa. Porém, mesmo durante essa invasão, já teve aí 2 embates que marcam a história da guerra como resistência à Alemanha, que é o cerco de Leningrado. O cerco de Leningrado durou de 1941 até 1944, ou seja, a cidade foi cercada pelos alemães e sobreviveu durante quase 3 anos, na verdade, em torno de 3 anos mesmo, ao cerco alemão. Por outro lado, outra que marca é a Batalha de Moscou, onde em 1942, janeiro de 1942, a Blitzkrieg ela foi finalmente detida. Então a gente tem aqui uma batalha onde a Blitzkrieg ela é detida pelo Exército Vermelho, que é o exército da União Soviética. Então a partir desse momento nós temos uma expansão do eixo. Essa expansão do eixo ela vai ser significativa. Observe isso, como a Alemanha e a Itália tinham tomado quase toda a Europa, Então, por isso que a gente coloca que essa primeira fase é uma fase da expansão do eixo. E aí, essa expansão do eixo ela é feita porque houve batalhas nas 2 frentes, tanto na frente oriental, que eu falei para vocês, da União Soviética, quanto na frente ocidental, que é a frente contra a França e o Reino Unido. Lá no outro lado do mundo, no Oceano Pacífico, o eixo também está expandindo, O Japão já tinha tomado boa parte da Ásia, não na Ásia inteira, mas uma ocupação pelo menos de boa parte da Ásia que o rodeia. O Japão já havia tomado,
passaram a ser ocupações japonesas. Essa região é marcada por aquela disputa que eu falei para vocês, a disputa com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham grande interesse no petróleo, em questão petrolífera nessa área, e suas bases militares e comerciais tinham suporte no Havaí, no meio do Oceano Pacífico. Então, isso incomodava bastante o Japão, essa disputa com os Estados Unidos pelo Oceano Pacífico. Consequentemente, devido a essas disputas, o Japão acreditava ser possível acabar com os Estados Unidos com um grande ataque à sua base no Havaí, que é Pearl Harbor. Por quê? Porque a base do Havaí Pearl Harbor juntava boa parte do aparato militar norte-americano da Marinha e Aeronáutica. Principalmente, era lá a maior base da frente pacífica dos Estados Unidos, da parte pacífica das Forças Armadas dos Estados Unidos, pacífica do Oceano Pacífico, não porque eles eram de paz. Então, os japoneses eles atacam a base norte-americana em Pearl Harbor, juntamente com a agressão nazista à União Soviética. Esses ataques, o de Pearl Harbor, pelos japoneses aos Estados Unidos, né? E o da Alemanha, a União Soviética, vai marcar a virada da guerra. Por quê? Porque agora nós temos duas potências industriais entrando na guerra, tá certo? Uma no cenário europeu, já diretamente ligada, outra que lutará em duas frentes, no Oceano Pacífico e também no Oceano Atlântico. Então, como vocês podem ver a imagem, algumas das imagens, a destruição, né, de alguns dos encouraçados poderosos norte-americanos, né, navios de guerra poderosos dos Estados Unidos. A base ela foi pega totalmente de surpresa. E aí o presidente norte-americano, Roosevelt, vai ser levado aí para uma sessão do Congresso e vai ser votada a entrada dos Estados Unidos na guerra. E aí voltando para a Europa, né? Por que voltando para a Europa? Como eu falei para vocês, o ataque a Pearl Harbor, né, o ataque japonês a Pearl Harbor, marca a entrada dos Estados Unidos na guerra, que lutará no Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico. O ataque da Alemanha à União Soviética marcará a entrada da União Soviética na guerra. A partir daí, nós temos a segunda fase da guerra, a contenção do eixo. É quando o eixo para de avançar. Ele começa a sofrer derrotas e ele vai ser contido. Quem lidera esse processo, pelo menos na minha visão, não é os Estados Unidos. Quem faz a virada de mesa na guerra é justamente a União Soviética. Por quê? Não só pela batalha lá de Moscou, mas principalmente, e aí a batalha mais significativa, a maior derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial foi aqui, a Batalha de Stalingrado. A Alemanha necessitava dos campos petrolíferos no Mar Cáspio, né? Então ela precisava chegar até essa região aqui para conseguir os campos petrolíferos. E para chegar a essa região era estratégico passar por uma cidade russa chamada Stalingrado, que não só porque era uma cidade importante na região, mas também porque é uma cidade que leva o nome do próprio líder russo. E aí o que é que acontece? Hitler vai mover boa parte do seu esforço de guerra na frente oriental para conseguir esses campos petrolíferos. Então ele vai mandar uma força gigantesca militar para conseguir esse campo petrolífero. No entanto, aí é que está. Embora ele tenha feito isso, essa foi uma das maiores derrotas, foi a maior derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os russos, primeiro que o Exército Vermelho fez uma estratégia de enfrentar o exército alemão em várias frentes, tentando cercar o exército alemão enquanto entrava no território. Segundo, o exército russo, o Exército Vermelho, fez de tudo para destruir todos os recursos da região, fazendo com que o exército alemão não só não pudesse consumir o recurso da própria terra, como também não conseguisse o material, ou seja, os seus alimentos, seus recursos, por fornecimento, já que estariam cercados. Terceiro, o inverno russo. O exército russo permitiu que o exército alemão entrasse o máximo possível no seu território,
sendo massacrado pelo exército, pelo inverno russo, que é um inverno muito mais rigoroso do que o alemão. Então, acaba que a Batalha de Stalingrado ela marca uma grande derrota do exército nazista. Ao mesmo tempo, ela dá uma certa virada de mesa na Segunda Guerra Mundial, que a partir daí o Exército Vermelho vai conseguir avançar nos territórios que a Alemanha havia conquistado. Então, aí uma reação. Essa reação não é vista de qualquer modo, né? Durante esse momento de reação, a Alemanha vai investir na muralha do Atlântico. A Alemanha vai investir na tentativa de formar cada vez mais uma muralha para impedir não só o Reino Unido, inicialmente o Reino Unido, de conseguir acessar as terras da Europa, né, a Europa continental, como vocês podem ver aqui, né, o Reino Unido para acessar essa Europa continental, como também a muralha do Atlântico vai servir para deter mais à frente ou tentar deter a entrada dos Estados Unidos nas terras europeias. Essa segunda fase da contenção do eixo, ela vai ser marcada pela Conferência de Teherã. A Conferência de Teherã, ela vai reunir pela primeira vez os 3 grandes estadistas do mundo da época, Stalin, Roosevelt e Churchill, né, melhor pronunciando direitinho aí, para definir e deliberar sobre a divisão da Alemanha e das fronteiras da Polônia. E aí a gente já vê que já está discutindo divisão, mesmo antes da guerra acabar, mesmo antes da Alemanha ser tomada. Decidiu-se também que as forças anglo-americanas interviriam na França, ou seja, foi decidido aí que, não o dia D, mas que as forças norte-americanas invadiriam a França. E reconheciam a fronteira soviética no Ocidente com a anexação da Estônia, da Letônia, da Lituânia e do leste da Polônia. Ou seja, já estão dividindo, de certo modo, o mundo, né, antes da Segunda Guerra acabar. Então isso já também é um anúncio da possível, numa das características da Guerra Fria, essa bipolarização do mundo, já que estavam dividindo a partilha de territórios que ainda nem eram, né, digamos assim, nem tinham sido livres da Segunda Guerra Mundial. A terceira fase, a vitória da Aliança, ou a vitória dos aliados, ela vai ser marcada de 1943 a 1945, pelo avanço da União Soviética na frente oriental. A União Soviética vai avançar até chegar à Alemanha, lembrar que é a União Soviética que toma Berlim, por exemplo, mas também pelo dia D, o desembarque dos norte-americanos na Normandia, na França, né, que marcará a entrada de tropas norte-americanas no território francês e começa-se a retomada da frente ocidental de batalha, ou seja, da França. Então esse é um dos grandes marcos, né? O dia D é muito conhecido, é aquele dia D, é o que passa nos filmes, vários filmes norte-americanos abordam. Cerca de 100 mil soldados, alguns dão estimativas até maior do que 100 mil, com apoio de 6 mil navios, 5 mil aviões, desembarcaram na costa da Normandia, na França. Isso aí vai abrir justamente essa nova frente, a frente ocidental, que é a frente oeste, e aí a gente chega finalmente na Batalha de Berlim, né? Na derrota da Alemanha de fato, né? No último momento onde a Alemanha é derrotada, que é a Batalha de Berlim, a batalha onde ela perde sua capital. Quem toma Berlim são os soviéticos, né? A tomada de Berlim ela custou muitas mortes, foram milhares, centenas de milhares de mortes, tanto pelo lado soviético quanto pelo lado alemão, muito mais pelo lado alemão, né? Que foi massacrado nessa batalha. As tropas soviéticas tomam Berlim e durante o processo das tropas soviéticas tomarem Berlim, em vez de Hitler se entregar, ele se esconde no seu bunker junto com Eva Braun, sua esposa, e ele comete suicídio, né? Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rende, né? E declara que perde a Segunda Guerra Mundial.
A partir daí, a gente já vê, não desse momento, mas a partir de 1945, fortalecer aquelas conferências, né, dos três estadistas. Novamente, nós temos uma outra conferência, a Conferência de Alto da Crimeia, ocorrida antes mesmo da Batalha de Berlim, onde se discute a divisão da Alemanha e da Áustria em zonas de ocupação, a divisão de Berlim e de Viena em 4 zonas de ocupação. Repare, isso aí só vai ser concretizado em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. 1945 não, em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser realmente dividido, essas zonas vão se separar e vão marcar a divisão do mundo, né? O início da bipolarização do mundo, divisão entre um mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e um mundo socialista, comunista, liderado pela União Soviética. Mas antes do final da guerra, nós já vemos que eles sentam na mesa para dividir o mundo, né, como se fosse um bolo, né? Quem vai ficar com qual fatia, né? Então aqui a gente tem os exemplos justamente da Alemanha, que vai ser dividida desse modo, né? Zona soviética, zona britânica, zona americana, zona francesa, que viram essas três uma zona só, a zona capitalista, né? Do mesmo forma, Berlim, a capital, vai ser dividida desse mesmo modo. Após a rendição da Alemanha, vem a principal conferência do fim de guerra, né? A principal conferência que determina o fim da guerra, pelo menos na frente europeia, que é a Conferência de Potsdam. Essa conferência ela vai marcar justamente, vai trazer as punições à Alemanha, né? E aí vai entrar desmilitarização, desnazificação, democratização e descartelização. Então há todo um processo de desmonte do aparato nazista na Alemanha, desculpa. Mas uma das grandes coisas dessa conferência foi o estabelecimento de que, com o final da guerra, deveria ser feito o julgamento dos criminosos de guerra da Alemanha, ou seja, o julgamento dos criminosos contra a humanidade, que vai virar o julgamento de Nuremberg. Esse julgamento de Nuremberg, ele se torna uma das principais, né, um dos principais momentos da Segunda Guerra Mundial, porque é a primeira vez que vai ser julgado o crime de guerra como crime contra a humanidade, ou seja, serão julgados crimes como o Holocausto, determinando que essas pessoas cometeram um crime contra a humanidade. Isso são a base do direito internacional, é a base do direito né, em qualquer caso de guerra onde haja uma ultrapassagem do limite do que é determinado como humano. Eu sei que isso é questionável, que é humano numa guerra, mas vale como princípio para os massacres. Infelizmente, muitos países que fazem parte da ONU hoje não são julgados do mesmo modo, mas isso é um outro questionamento que a gente pode fazer. Então, a Conferência de Potsdam, ela determina, né, essa repartição do que seriam os territórios que ficariam para a União Soviética, para o bloco capitalista, mas também demarca como deve ser levado esse final de guerra, né? Então nós temos a reunião aí dos três líderes, né? Attlee, Truman e Stalin, né? E a divisão, por exemplo, da Áustria, né? A Áustria ela vai pagar também por essa guerra, né? Já que ela foi aliada da Alemanha. E aí a gente chega na parte da frente oriental. Diferentemente da Alemanha, o Japão ele não vai se render. Isso fica marcado. O Japão ele não se renderá, mesmo não tendo tantas condições de se manter na guerra. Tanto que boa parte da estratégia japonesa a partir de 1945 e do final de 1944, mais especificamente de 1945, será estratégias suicidas, de sacrifício mesmo. Então, boa parte das tropas japonesas, ou seja, em terra, já iam para a morte.
Então, quando acabavam suas munições, eles se lançavam para tentar matar um soldado inimigo com as armas que tinham em mãos. Da mesma forma, nos ataques aéreos, muitos pilotos japoneses já tinham sua orientação de que, quando possível, atirasse seus aviões contra os navios norte-americanos. Então, a guerra ela já estava caminhando para o final, embora o Japão não tivesse rendido, não tinha mais força para resistir, e os Estados Unidos já tinham tomado boa parte do território japonês. Mesmo assim, houve uma decisão norte-americana de que, para encerrar ou forçar o Japão a encerrar a guerra, eles fariam ataques com armas atômicas, que foram os ataques das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Esses ataques bombas atômicas, bombas de destruição em massa, ocasionaram em Hiroshima 80 mil mortos, em torno de 20 mil eram soldados e 70 mil que ficaram feridos. Em Nagasaki, 22 mil mortos e 75 mil feridos. Isso no impacto inicial. Depois tem as mortes posterior, por queimadura, por ferimento e assim por diante. Então, após esses ataques, que a gente está vendo aqui as fotos, tanto os ataques quanto do jovem aqui, com lesões de queimadura, um jovem que sobreviveu. Após os ataques, aí sim o Japão ele se rende, aos Estados Unidos e desiste da guerra. Isso é uma das grandes discussões, qual é se realmente a justificativa sobre esse ataque. O Japão continuava a resistir na guerra. Era necessário esses ataques? Possivelmente não. Algumas perspectivas defendem que, devido à forma, a luta de sacrifício japonês estava gerando muitas mortes, então era melhor fazer esse ataque do que perder milhões no campo de batalha devido à resistência japonesa. Na minha visão, a questão se tratava de mostrar quem ia mandar no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando, desde a Conferência Teherã, você tem uma disputa entre duas potências industriais que estão vencendo uma guerra. União Soviética e Estados Unidos. Eles já estão tentando dividir o mundo antes de terminar a guerra. Na verdade, antes mesmo da guerra ter sido definida, eles já vinham disputando. Então, os Estados Unidos precisavam bater o martelo e mostrar para o mundo quem tinha o maior poder. Nesse caso, eles tentam fazer isso com a bomba atômica. Eu consegui uma tecnologia que ninguém mais tem em arma. Esse é o meu poder. Então, isso marca a potência norte-americana como a potência militar norte-americana no final da Segunda Guerra Mundial. E aí também marca que, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a maior potência industrial, econômica e militar do mundo passa a ser os Estados Unidos, com uma certa rivalidade com o segundo lugar sendo a União Soviética. Então, voltando para cá. E aí nós chegamos no Holocausto, um dos grandes eventos da Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, ele trata-se de uma execução, de um genocídio, ou seja, morte de um povo. Geno quer dizer povo, sídio, assassinato. Assassinato de um povo de forma industrial. Então não é um assassinato da guerra em si, mas é um assassinato sistemático, planejado, como se fosse uma fábrica de matar pessoas. Como é que isso começa? Isso começa com a perseguição aos judeus, ciganos, aos deficientes e a outros vários grupos étnicos na Alemanha nazista, sendo o principal deles os judeus. Inicialmente, os alemães eles praticam, eles utilizam, fundam campos de concentração para deficientes desde 1933. Depois usam esses campos de concentração para outros grupos étnicos. Na Segunda Guerra Mundial, esses campos de concentração, que eram uma espécie de prisão de trabalho forçado, de tornar as pessoas trabalharem forçosamente nessa prisão, passam a ser usados para prender judeus e outros prisioneiros de guerra e outras etnias que eram consideradas inferiores devido à ideologia racista do nazismo, que colocava o povo branco como superior.
Em 1942, devido à contenção do eixo, ou seja, devido à reação dos aliados, é decidido pela cúpula do nazismo e assinado por Hitler uma solução final para a questão judaica, ou seja, um documento que diz, aqui é a solução final para a questão judaica, agora vamos exterminar o pessoal que está no campo de concentração. Então a gente tem uma mudança, o campo de concentração, que as pessoas morriam sim, por exaustão, morriam por penalidade, agora passam a ser campo de extermínio. As pessoas vão lá simplesmente para serem exterminadas, elas vão para lá para morrer. Depois de um tempo dentro desse campo, elas entram são levadas para um sistema de morte, que é usado o Zyklon B, ou é usado gás, o Zyklon B era um gás para matá-los, tinha fornalhas para cremá-los, tudo isso num sistema de produção. Quando não dava conta na fornalha, jogavam numa vala comum. Estima-se que de mortos teve-se entre 5,6 a 7,3 milhões de judeus e de 5 a 26 milhões de pessoas. E são estimativas que flutuam devido à falta de registros, mas sabemos que foram dezenas de milhões de pessoas. O principal campo de concentração é justamente esse aqui, Auschwitz, em Birkenau. Tem umas estimativas dos mortos do Holocausto. Repare que não necessariamente foram os judeus que mais morreram. Os eslavos, uma etnia ali do leste europeu, que pega uma parte da Rússia, do que era a Iugoslávia, na Tchecoslováquia, na verdade, naquela época, a região ali acho que é a Tchecoslováquia, Iugoslávia, do leste europeu, dos Balcãs, aquela região ali era tomado por eslavos. Então temos quase 6 milhões de judeus, prisioneiros de guerra soviéticos, poloneses, ciganos, deficientes, maçons, e aí entra muito a questão do catolicismo, eslovenos, homossexuais, houve uma grande perseguição a homossexuais, e testemunhas de Jeová, que vale uma observação feita por um dos nossos alunos, que é muito válida, que é a questão dos testemunhos de Jeová, porque devido à sua fé, os testemunhos de Jeová não faziam os cultos patrióticos, não juravam a bandeira, não enalteciam a nação como algo quase ideológico de fé, e também não se, vamos dizer assim, não se prostrava, se homenageava ou cultuava a liderança que era Hitler, que é uma parte do nazismo, tá? Então isso fez que os testemunhos de Jeová, mesmo sendo alemães, mesmo sendo arianos, fossem perseguidos. No pós-guerra, nós temos um marco. A guerra acaba e tem dois marcos do pós-guerra. Primeiro marco, criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Em 1945, Conferência de São Francisco marca o início da ONU. Qual era o objetivo? Abre aspas, manter a paz e a segurança internacionais e, para este fim, tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar as ameaças à paz sem qualquer ato de repressão. A ideia é desenvolver a cooperação entre os países membros e buscar soluções para problemas sociais, econômicos, culturais e humanitários que impeçam a paz mundial. Entra aí tanto países que são capitalistas quanto países que são comunistas. Eles farão parte da ONU. Nem todos assinarão a Declaração de Direitos Humanos, mas isso é outra história. Segundo marco, bipolarização do mundo. A Segunda Guerra Mundial, o final dela marca a bipolarização do mundo, ou seja, o mundo dividido em dois blocos inicialmente. A gente depois vai discutir a multipolarização, ou seja, os não alinhados, aqueles que nem entraram nem no bloco capitalista nem no socialista. Dividido entre União Soviética e Estados Unidos, entre socialismo e capitalismo. Essa divisão vai marcar tanto a divisão europeia, onde a Europa Oriental foi incorporada pela União Soviética, e a Europa Ocidental foi incorporada pelo bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. A Polônia e a Alemanha Oriental receberam ajuda econômica do bloco comunista, enquanto a Alemanha Ocidental e o lado da Europa Ocidental receberiam ajuda econômica do bloco capitalista. Isso é o início da Guerra Fria. Isso é o início de um novo momento de tensão mundial que vai durar até 1991.
né? Como está representado nessa imagem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei ser o mais sucinto, o mais resumido possível, né? E incluir aí também outras coisinhas para a aula ficar dinâmica com os documentários.